Olá, bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta. A gente dá continuidade às nossas aulas, tá? Estamos fazendo aí uma revisão de várias matérias essa semana. Estamos revisitando alguns temas que nós já começamos a estudar. Hoje, por exemplo, vamos ler textos, né? Vamos trabalhar a questão da interpretação verbal. E, junto com isso, veremos pronomes, concordância verbal e o sujeito, certo? Prepara seu material, se organiza, né? Anote tudo que é necessário, tá? E senão a gente esquece, né? A gente pode ficar só com aquelas informações que a gente ouviu. A gente realmente precisa fazer as devidas anotações e estudar e praticar, tá certo? Vamos lá? Eu trouxe hoje textos bem interessantes, assuntos bem relevantes, tá bom? Vou preparar aqui o material enquanto você também se prepara aí, tá? Vamos lá. Transição aqui, tá? Não sei aí, mas hoje aqui tá friozinho, né? No dia que eu tô gravando, tá bem frio. Hoje eu tô de casaco, chovendo, ia tá gostoso, mas tá frio, né? E esse tempinho frio também para estudar. Então a gente precisa aí aproveitar o tempo e o momento, né? Vamos lá, gente? Se organizou? Já pegou o material? Então vou passar aqui a primeira tela e nós vamos fazer a leitura do primeiro texto, certo? Olha como eu falei que o assunto ele é relevante, né? É um assunto atual e muito importante, tá? Diz assim: quais são as principais rotas do tráfico de animais no Brasil? Então, de repente você tá, tráfico de animais no Brasil? Sim, pois é, tráfico de animais no Brasil. A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, eles capturam nessas regiões os animaizinhos. Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região Nordeste para Sudeste. Há verdadeiras redes organizadas para enganar a fiscalização existente nas principais rodovias do país. Essas redes agem de forma que os animais sejam transportados por até 3.000 quilômetros de distância sem que os traficantes sejam descobertos. A maior parte do público consumidor, tá vendo que tem uma linha aí? Que é justamente para a gente completar com o verbo, tá? A maior parte do público consumidor no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, se você fosse colocar o verbo estar, como é que você colocaria aí? No singular ou no plural? Lembra daquela regrinha? Vamos lá. A regra geral de concordância verbal é o quê? Verbo concordando com sujeito, certo? E aí nós temos aquela expressão, né? A maior parte, tá? Então, qual é o verbo que você colocaria aí? Pensa um pouquinho. Está, né? A maior parte do público consumidor está no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Bem, vamos lá. Eu trouxe algumas imagens, olha só, tadinho deles, né? Todos aí aprisionados, apertados, os maus tratos é visível, né? A condição em que eles ficam, tá vendo? Ó, os olhinhos bem arregalados, estão assustados, tá? Não se faz, né? Dá um animalzinho do seu habitat ali, do seu mundinho, né? Querer ganhar dinheiro em cima disso, gente, é um absurdo. Infelizmente, existe, né? Olha que linda a arara. E acabam que esses animais entram em extinção, né? E aí compromete todo o ciclo aí da vida, toda a cadeia, né? É, é, pertencente à vida, né?
E aqui eu coloquei um infográfico desse tráfico aí, já que nós estamos falando desse texto, né? Um tráfico aí de animais, tá? Importante a gente ler, é importante compreender, mas é importante a gente saber sobre o que estamos falando. Então, aí nessa hora entra o visual, né? O visual ele traz também informação e muitas das vezes ele até esclarece, né? A gente lê e talvez a pessoa ainda fique com dúvida e quando ele se depara aí com o visual, ele consegue entender melhor, é sobre isso que ela está falando, é sobre isso que o texto trata, certo? Então eu coloquei as imagens em todos os textos aí, quando for possível, eu vou trazer imagens para vocês estarem mais situados, né? Compreendendo aí melhor, tá? O tema que a gente estiver desenvolvendo, tá certo? Então, vamos lá, começamos agora as questões. Nessa primeira tela eu tenho questão 1 e questão 2, né? Eu vou ler as duas, enquanto isso você se organiza em suas anotações, tenta dar a resposta e vamos ver se a gente conseguiu responder de acordo, tá certo? Olha a questão 1. No seguinte trecho, tá entre aspas, né? Retirei então lá do texto. A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, tá vendo? E aí? O emprego do verbo no singular para o ezinho está até sublinhado, está no singular. Ele é proibido, não se deve usar. Ele é facultativo, pode e não, né? É opcional. Tem outro meio também. Ou ele é obrigatório, só pode ser ele e é obrigatório usar no singular, tá? Então pensa aí. Já vimos essa regrinha, hein? Vamos para a questão 2. Aí tem lá aspas, mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região nordeste para sudeste. Fechou aspas, né? O verbo estar, ele concorda com o sujeito, que tem como núcleo, qual é o núcleo desse trecho aí que a gente leu? É o núcleo do sujeito. Por isso que eu falei que a gente ia retomar e falar sobre sujeito, tá? As matérias, elas estão caminhando juntas, então não tem como a gente deixar para lá o que a gente já aprendeu. A gente agora precisa praticar. Então, para fazer tal exercício, eu preciso lembrar o que é sujeito, tipos de sujeito, o que é o núcleo, né? Certo? Porque tudo isso, gente, compõe a oração, tá? Então, se compõe a oração, eu não posso esquecer, eu não posso deixar para lá, né? Jamais eu posso, já estudei isso, não quero mais saber não. Não. Elas trabalham juntas, elas continuam caminhando juntas aí nas atividades, tá? Então vamos lá. Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região nordeste para o sudeste. Então o verbo está aqui, todo esse início aqui é o sujeito, mas existe um núcleo, existe uma palavrinha que ela é principal. Se você fizer a pergunta, o que está no sentido da região nordeste para sudeste? A rota, né? Então você encontra aqui o núcleo, tá? Então vamos ver aqui as respostas, como é que ficou? Questão 1, ele é facultativo, né? Questão 2, o substantivo rota, tá? Então, muito bem. Você marcou aí facultativo e na primeira aqui o substantivo rota. Então você marcou certamente, corretamente as respostas, tá? Ok? Posso continuar? Vamos lá. Ó, mais uma imagem aqui. Olha como eles estão feridinhos, parece, né? Tá vendo? Muito maltratados, dentro de caixote, olha só. Então vamos dizer não, né, ao tráfico de animais, porque realmente é complicado. Questão 3, gente. Há verdadeiras redes organizadas para enganar a fiscalização. Você vai reescrever essa frase, substituindo o verbo haver pelo verbo existir. Vou dar um tempinho aí para você reescrever, tá? Só substituir. Tira o verbo a e coloca o existir. Só que você tem que lembrar, ele vai ficar no singular ou no plural? Então pensa aí.
disclaimer tá aqui, hein? Olha aí como é que ficou. Existem, né? Verdadeiras, tá no plural, tá vendo? Verdadeiras redes organizadas para enganar a fiscalização. Então, existem verdadeiras redes organizadas, ok? Bem, você conseguiu aí, colocou no plural, tá? Exatamente isso. No período, a maior parte do público, olha só, a maior parte do público consumidor, tem uma linha aqui, né? Está, já até falei, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo, porque a gente já tinha lido, né, no texto. Então, esse espaço aí deve ser preenchido com o está. Inclusive, na questão anterior também, né? Ele já estava aparecendo lá, tá? É isso aí. A maioria das pessoas é aquela parte, aquela expressão, né? Que a gente pode usar aí o verbo no singular acompanhando. A maior parte do público consumidor está no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Vamos lá. Olha aí, mais um alerta, né? Diga não ao tráfico de animais, beleza? Sempre bom a gente estar atento, ter esses alertas. Quando ouvir alguém falar, né? Já sabe sobre o que estão falando, do que se trata, tá certo? Bem, podemos continuar? Na questão 5. Na oração, transportam-se os animais por até 3.000 quilômetros de distância. Qual é o sujeito, gente? O sujeito do verbo transportar. Esse sujeito, ele é oculto, ele é simples ou é indeterminado? Volta lá na oração e pensa um pouquinho. Transportam-se os animais por até 3.000 quilômetros. Ou seja, os animais são transportados. Então, que tipo de sujeito é esse? Os animais? Simples, né? Isso aí. Ele tem apenas um núcleo, animais, ok? Muito bem. Vamos ver aqui essa imagem? Olha só. Adquira pássaros somente de criadores autorizados pelo IBAMA, tá? Então, assim, eu não posso ter um passarinho? Pode, claro que pode. Mas, desde que sejam, né, criadores autorizados, tem toda uma fiscalização, tem todo um cuidado com os animaizinhos, entendeu? Então, fique atento aí onde você, né, papai, mamãe, adquire aí o seu passarinho, né, o animalzinho de estimação, tá? Mas quanto ao tráfico, gente, jamais, né? A gente tem que ter esse cuidado aí, certo? Vamos lá. Terminando esse tema, partiremos para um outro tema que também é muito interessante, chama muita atenção. O tema aqui já faz parte aí da ciência, né? Relacionado à astronomia, tá? Falar sobre um pouquinho sobre o céu, né? As estrelas. Lindo, né? Vamos lá. Na astronomia, para quem não sabe, a astronomia é a área da ciência que estuda o universo e os corpos celestes, tá? O céu é chamado de esfera celeste. Por que ele é chamado de esfera celeste? Quando o observamos, especialmente à noite, nós temos a impressão de estar no meio de um grande círculo, uma esfera cheia de estrelas, aqueles pontinhos brilhando, né? Quando olhamos para o céu, não é possível perceber as distâncias verdadeiras entre elas, entre as estrelas, né? E o nosso planeta. Não tem como a gente perceber isso olhando para o céu. Parece até que todas elas, assim como os planetas, galáxias e outros objetos celestes, estão à mesma distância da Terra e próximos uns dos outros. E é verdade, né, gente? Olha só. Olha essas imagens. Olha que coisa mais linda, né? Observando o céu. Parece que está tudo muito juntinho, né? Tudo pertinho. Mas é uma distância enorme. É magnífico. Bom, vamos lá. Viu? Bom de estudar português, né? Que a gente abrange aí muitos temas. Isso.
gente pode trabalhar todos os temas de todas as outras disciplinas. Olha que legal. Todas elas a gente vai encontrar conceituação, em todas elas nós vamos encontrar a parte gramatical, em todas elas, né? Em qualquer texto que a gente quer escrever sobre matemática, eu vou precisar me utilizar de tudo isso que a gente está estudando aqui. Então é muito interessante, é muito importante buscar outros conhecimentos, ler bastante, certo? Ter prazer naquilo que você lê. Então, existe muito tipo de literatura, né? Você pode aí buscar, eu gosto de ciência, professor, então vai lá, estuda os textos, leia os textos, né, sobre a ciência, as grandes descobertas, né? Ciência magnífica, ela está aí para servir mesmo à população, à sociedade, a trazer descobertas e melhoria, qualidade de vida, não é isso? Então estude, meu querido. Leia, né? Você vai se tornar ótimo conhecedor, né? Participante ativo de toda a sociedade, certo? Vamos lá, na questão 1. Beber uma água aqui. Bom, no segmento, isso porque quando o observamos, especialmente à noite, esse pronome pessoal o, tá vendo que eu botei numa corzinha diferenciada? Lembra que o pronome, ele substitui o nome, correto? E ele também pode retomar. O que é retomar? É como se ele vai falar novamente sobre aquela palavra, só que ele não vai repetir a palavra. Então ele retoma utilizando esse pronome. É uma substituição, tá? Então é porque você pode encontrar o retoma, nós já fizemos outras atividades que tem essa palavra retoma, né? Então lá, isso porque quando observamos o que, gente? O céu, né? Observamos o céu. O pronome pessoal o, ele desempenha a função de sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Então aqui, ó, tranquilo, é só você pegar o verbo, né, observar e faz aquela perguntinha. Observa o quê? Observamos o quê? Se não tem preposição, ele é um objeto o quê? Direto. Se tivesse preposição, seria um objeto indireto, tá? Então, no caso aqui, esse o desempenha a função de objeto direto do verbo observar, ok? Questão 3. Na oração, quando olhamos para o céu, o sujeito do verbo é um pronome pessoal que está oculto. Identifique ele aí. Ó, quando olhamos, olha a desinência aqui, a terminação. Olhamos. Quem é a pessoa que pode conjugar o olhamos? Primeira, segunda ou terceira? Do singular ou do plural? E aí, nós, né? Primeira pessoa do plural. Então, quando nós olhamos para o céu, esse sujeito ele está oculto, ele está ali implícito, ok? Então, temos aí o nós, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Questão 4. No período abaixo, há um pronome pessoal e você deve identificá-lo. Vamos lá? Parece até que todas elas, assim como os planetas, galáxias e outros objetos celestes, estão à mesma distância da Terra e próximos uns dos outros. Então, olha aí novamente, lê novamente e encontra aí o pronome pessoal, onde ele se encontra nesse fragmento aí. Facinho, hein? Elas, né? Aqui, ó, tá? Pronome pessoal, elas, ok? Vamos para a questão 5. Pronome pessoal identificado, esse aqui, ó, o elas, anteriormente, né? Refere-se à primeira, segunda ou terceira pessoa. E aí? Terceira, né, gente? Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. Nós, primeira, vós, segunda, eles ou elas, terceira, tá? Muito bem. Mais um outro texto. Na verdade, esse aqui eu peguei só o primeiro parágrafo, tá? Porque o texto é uma notícia, ela é muito extensa, então, como a gente vai trabalhar com concordância verbal, achei interessante pegar só uma parte dela. E o assunto é importante? Sim, né? As mulheres aí conquistando seu espaço, né? Apesar de muita luta, muita dificuldade, mas elas estão também participando aí, fazendo parte aí da turma de astronautas, da NASA. Olha só, pela primeira vez, turma de astronautas da NASA tem 50% de mulheres. E aí, esse tem que a gente vai usar aqui,
ele é no singular ou no plural? Plural a gente sabe que tem o acento, né? O tem recebe o acento. No singular, não. E se a gente está se referindo, gente, a turma, é como se a gente estivesse referindo a um substantivo coletivo, porque turma engloba muita gente, não é isso? Toda vez que a gente usar o singular, o substantivo coletivo, o verbo ele fica nesse singular, tá? Então, olha só, pela primeira vez, turma de astronautas da NASA tem 50% de mulheres, certo? E ó, a turma tem, ok? E aí tem a foto, né? Coloquei a imagem delas, de algumas delas, né? Com o nome delas, isso lá nos Estados Unidos, tá? Das moças aí que estão, então, fazendo parte dessa turma. Legal, né? Muito bom. Então, vamos lá. Concordância verbal, então vamos trabalhar aqui com o uso do verbo, né? Mulheres astronautas flutuando no espaço não é novidade nenhuma, certo? Mas a desigualdade de gênero em missões espaciais, algo notável. Então, olha só, é algo notável ou são algo notável? Vai pensando aí. Tal fato é reflexo do desequilíbrio entre homens e mulheres na composição das equipes. E cá para nós, né? Sempre tem isso aí em qualquer função e atividade. Né? Na composição das equipes que se prepara para viagens ao espaço ou que se preparam para viagens ao espaço. Então vamos lá, qual é a sequência aí, qual é a letrinha que você vai marcar? Completa corretamente, adequadamente, realizando a concordância verbal, esse trecho aqui em cima. Letra D, né? Então, isso aí. Desigualdade de gênero em missões espaciais é algo notável, porque ó, é algo notável, né? E tá no singular, tá? E aqui, composições das equipes que se preparam, ó. Preparam para as viagens, porque são as equipes que se preparam, tá? Também está no plural aqui. Então, muito bem. Continuando aqui. Agora a gente vai completar, né, com os verbos, concordam aí com o seu sujeito, tá? De acordo com a regra de concordância verbal. Cerca de 45% da população jovem brasileira, né? Aí você vai ver o verbo estudar, mais de 2 horas por dia. Vai pensando aí, tá? Segundo pesquisa, crianças e adolescentes, ó, verbo aprender, melhor através dos jogos. E aqui, dedicação e treino, verbo caracterizar, perfil de um bom estudante. Então, pensa aí um pouquinho. Lá? Vê qual é a sequência certa? Estuda, aprendem e caracterizam. Então, vamos ler? Cerca de 45% da população jovem brasileira estuda, né? Essa população jovem brasileira estuda. Esse verbo vem concordando com o nome que está mais próximo dele. A população jovem brasileira estuda, né, mais de 2 horas por dia. Segundo pesquisa, crianças e adolescentes, ó, 2 núcleos, então verbo no plural, né, aprendem melhor através dos jogos, ok? Na terceira aqui, dedicação e treino, olha só, caracterizam o perfil de um bom estudante. 2 núcleos também, certo? Muito bem. E aqui, ainda mais um texto, já está terminando. E esse também é bem legal, porque ele vai falar sobre a importância, né, de exercícios físicos para a criança, para o adolescente, né? Vocês estão numa idade que vocês precisam se exercitar, movimentar, não só ficar sentado o dia inteiro, ou apenas, né, com o celular na mão, jogando, mas vocês precisam colocar o corpo em movimento, porque traz muitos benefícios, afinal de contas, vocês estão em desenvolvimento, correto? Então, olha só, 3 horas de atividades físicas diárias é o mínimo que crianças de até 5 anos devem praticar para afastar o risco da obesidade infantil.
Esta e outras recomendações estão em um manual lançado na semana passada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com o objetivo de estimular a prática de brincadeiras e esportes por crianças e adolescentes brasileiros, tá? No caso das crianças menores, as atividades devem ser mais leves, como brincar, andar de bicicleta. E aí o texto, né, eu não coloquei o texto todo porque ele é muito extenso, mas o texto vem trazendo as faixas etárias e o tipo de atividade que essas crianças, que esses adolescentes podem estar desenvolvendo. A partir dos 6 anos, a recomendação cai para 1 hora diária, mas os exercícios devem ser mais intensos, como correr, nadar, entendeu? E é muito bom, né, gente, praticar esporte. Aí eu fui lá pro finalzinho do texto, tá? Peguei o último parágrafo. Com a filha mais nova, Giovana, de 6 meses, olha só, 6 meses, como é que a gente pode, né? Já pensou? O bebezinho também precisa se movimentar? Sim, né? Só que ele vai depender aí da mãezinha dele para ajudá-lo, né, a trabalhar o corpo, esse movimento todo. Então, essa bebezinha de 6 meses, Cristiana, que deve ser a mãe, explora atividades de acordo com as limitações da idade. Olha só, entre aspas, porque é ela falando, né? Todos os dias levantamos as pernas dela, fazemos movimentos circulares com os braços e a colocamos de barriga para baixo. Tudo por recomendação do próprio pediatra. As informações são do jornal O Estado de São Paulo e você pode encontrá-la toda aí nesse endereço aí disponível, tá? De repente você tá, papai e mamãe tá aí do lado, né? De repente interessou, então você pode buscar lá toda essa informação aí, ok? Então vamos lá, gente. Todos os dias levantamos as pernas dela. Repara que algumas palavras estão circuladas, tá? Porque nós vamos realmente aí reconhecer os pronomes, ok? Sendo que um desses aí não é pronome. Então eu quero que você me diga, que você reconheça, que você marque aí um X, que você responda, né? Qual é dessas palavrinhas que estão sublinhadas que não pertence à classe gramatical pronome, tá? Então vamos lá. Todos os dias levantamos as pernas dela, fazemos movimentos circulares com os braços e a colocamos de barriga para baixo. Tudo por recomendação do próprio pediatra. Então olha só, todos é indefinido? Sim, né? Pronome indefinido. Ele é pronome pessoal? Sim, ele é pronome pessoal. Tudo é um pronome definido? Sim, é um pronome indefinido. Dela é um pronome demonstrativo? Opa, cuidado aqui, tá? Dela é uma contração, você tem aqui a preposição de, mais o pronome ela. Então, cuidado, porque a pessoa pode achar, o aluno pode achar que isso é um pronome demonstrativo e marcar. Não é, tá? Não é pronome demonstrativo. Dela não é pronome demonstrativo, ok? Então, se liga nisso aí, anota, coloca uma observação, tá? E estuda, ok, gente? Aqui no final eu coloquei umas imagens bem legais para te inspirar, né? A fazer algumas atividades aí também, ó. Correr, futebol, andar de bicicleta, muito legal, natação, né? Quando chegar aí o verão, já pensou? Você tendo a oportunidade de fazer natação, de se refrescar, né? Olha aqui, muito bom. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula, né? Sempre tento trazer ali textos informativos, com assuntos bem relevantes, tá? E sempre abordando aí a questão da gramática, daquilo que você precisa para desenvolver aí na sua prova, tá certo? Então a gente se vê numa próxima videoaula. Fica com Deus, estuda e se cuida, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!